Hello YouTube! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai conversar sobre ela, a Ficus lirata, nossa plantinha para dentro de casa em ascensão. Ó o lugar que eu tô, eu vou fazer 5 segundos de silêncio para vocês verem a paz deste lugar. Gente, aqui é maravilhoso. Hoje a gente vai falar da Ficus lirata. Eu vou falar tudo sobre ela pra vocês. Você vai sair desse vídeo aqui, ó, queridos, sabendo cuidar de absolutamente tudo da Ficus lirata. E a gente vai conversar um pouco sobre ela hoje, porque ela é uma plantinha que está super em ascensão, super na moda agora, pra você deixar ela dentro de casa, mas ela é sim uma planta que ela exige um pouco mais de cuidado. A manutenção dela, ela pede um pouco mais de manutenção do que aí geralmente as philodendrons e tudo mais. Então hoje a gente vai falar muito sobre ela. Você vai sair desse vídeo aprendendo tudo sobre a Ficus lirata. Pra começar com os cuidados da Ficus lirata, você tem que entender que ela gosta da iluminação perfeita. Ela precisa de um lugar que tenha uma iluminação ótima. Ela não pode de jeito nenhum com iluminação direta. Então ela é 100% uma planta de meia sombra. Tem que tomar muito cuidado, porque a luz direta nela queima as folhas dela e acaba deixando ela com um aspecto de queimado, feia, e ela vai acabar morrendo. Ela é uma planta de meia sombra, então ela é uma planta para aquela sua sala, para dentro do seu quarto, se seu quarto tiver uma ótima iluminação. Então a primeira coisa de tudo é que você precisa arrumar aquele lugar que é muito bem iluminado para a sua Ficus lirata. Em caso de iluminação excessiva e luz direta, a folha dela pode ficar alaranjada e vai acabar que você vai matar a sua planta sem querer. Agora sobre a rega, é uma coisa que eu também sempre falo muito por aqui. Rega é uma coisa meio difícil da gente falar, porque pode ser que a sua casa tenha um lugar mais úmido mesmo, por natureza. Pode ser que a sua casa seja um lugar mais seco. Então você precisa prestar atenção no comportamento da sua planta para entender como ela se comporta na sua casa. Qual vai ser a necessidade de rega dela na sua casa, você precisa prestar atenção. Então vamos aos sinais que a sua planta dá para você aprender como ela funciona sobre a rega. Folhas amarelas significam que ela tem muita água, você está regando ela demais. Então quando você começar a ver que tem alguma folha amarela na sua ficus, porque a água tá demais, a rega tá demais, então as folhas amarelas são um sinal de que você precisa dar uma diminuída aí na mão da rega para ela poder ficar mais saudável. Em contrapartida, pouca água para sua ficus deixa as folhas dela bem murcha, como a grande maioria das plantas. Folha murcha geralmente é falta de água. Então a sua ficus vai começar a ficar com as folhas murchas e a folha também vai começar a cair. Então quando você olhar e falar, nossa, olha só, as folhas estão caindo demais, é pouca água. Então dá uma prestada atenção, você deve estar esquecendo de regar ela aí durante a semana e muito provavelmente ela tá precisando, tá ficando com sede. E aí mais um hackzinho sobre a ficus é que quando ela começa a dar pontinhos pretos nas folhas, isso significa que a raiz dela já está criando algum fungo por muita umidade. Então quando você coloca muita água, a primeira coisa que vai assentar para você saber que tem alguma coisa errada na raiz são as folhas que vão começar a ficar com os pontinhos pretos, como se você tivesse feito várias queimadinhas na folha e ela vai estar com vários pontinhos pretos. E isso é sinal de terra muito úmida ao ponto de já estar dando fungos na sua raiz. Como é que você vai fazer para resolver? Você vai precisar pegar a raiz da sua ficus, tira um pouco ali do substrato, dá uma olhadinha na raiz. A raiz saudável é aquela raiz que tá durinha, que tem até umas pontas meio esbranquiçadas, sabe? Isso é sinal de novas raízes, que as raízes estão fortes. Agora, geralmente, quando ela tá com esses pontinhos pretos, a raiz dela provavelmente vai estar mais marrom, mais preta. As raízes delas vão estar também bem mais quebradiças e molengas, você vai ver a diferença. Se tiver assim, qual que é a solução que você vai precisar fazer? Você vai precisar tirar todo o substrato da raiz da sua ficus, todo ele, dar uma limpada. E aí você vai podar essas raízes que estão podres. Pode cortar sem dó as que estão podres, porque se elas ficarem, provavelmente elas vão continuar proliferando ali o fungo, não vai adiantar você fazer nada, que ela vai morrer de qualquer jeito. E você vai fazer o replantio dela num substrato novo, num substrato fresco. Você pode ou comprar o substrato pronto, ou usar aquele aí que você faz na sua casa, que tem muita gente também que faz um substrato, um adubo natural, é bem legal. Então você tem que usar um novo, bem fresquinho. Coloca ali na ficus e fica uma semana e meia mais ou menos, sem regar ela, para ela poder dar uma secada na raiz dela, perder a umidade, se adaptar ali àquele novo substrato. E aí uma semana e meia depois você já volta a regar ela e preste mais atenção na rega dela. Como é que você vai saber a partir de agora qual é a frequência correta para regar a sua ficus? É aquela dica que eu sempre dou aqui no canal, lá no Instagram, eu falo isso todos os dias basicamente.
Você vai pegar a sua ficus, todos os dias você vai colocar o dedo no substrato e tirar pra ver o que saiu. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, você vai colocar aqui o dedo no substrato. Peraí, não tá focando, meninas. Você vai colocar o dedo no substrato e vai tirar. Se ele estiver saindo assim, ó, é porque ele ainda tá um pouco úmido. Mas quando ele sair com o dedo bem limpo, com a terra basicamente não grudada no seu dedo, significa que ele já precisa de água. Você fazendo isso todos os dias durante 1 ou 2 semanas, já vai começar a decorar qual é a frequência que o seu fico seca e precisa de água. E fazendo esse teste do dedo toda semana, você vai ter ali um termômetro de como que a sua fico se comporta naquele espaço que você deixa. Então, eu reparei que a minha ficus fica muito seca 2 vezes por semana. Então você já sabe que a partir dali 2 vezes por semana não precisa mais nem colocar o dedo, que você vai saber que ela vai precisar de rega. Ai, Mari, qual é o jeito correto de regar? O jeito correto de você regar é você molhar o substrato inteiro, dando as voltas mesmo do vaso, molhando o substrato da sua planta até sair a água aqui por baixo. Por quê? Porque quando a água sai aqui por baixo, é sinal de que a água já fez o movimento de molhar a terra inteira, não ficou nem um pedaço da raiz sem água e tá tudo certo. Então esse é o sinal que você precisa de que a sua planta já está devidamente regada. E uma coisa também muito legal, que a maioria das pessoas não se atenta pra isso, é que quando a sua planta tiver um pratinho e você regar ela, você vê que saiu a água ali por baixo, se passar uns 20, 30 minutos e a água ainda estiver no pratinho, é essencial que você jogue aquela água fora, para não dar nenhuma proliferação de mosquito, não ter o risco de apodrecer a raiz da sua planta. Porque o normal é a planta sugar aquela água. Se ainda tiver água lá, é porque já tem água demais no substrato, então ela não vai sugar aquela água que ficou no pratinho. Se passar uns 20 minutos, você pega aquela água e joga fora. Mais uma coisa muito importante que você precisa fazer na sua ficus. Na verdade, 2 coisas. A primeira coisa é que ela gosta muito das folhas delas úmidas. Então você precisa 1, 2 vezes por semana borrifar água sobre as folhas da sua ficus. Pega aquele pulverizador, você compra baratinho, ou então deixa um umidificador ligado perto dela 1 ou 2 vezes por semana para ela ficar úmida mesmo. Ela se comporta muito melhor quando as folhas dela têm ali uma umidificação regular. Então você vai pegar um umidificador, ou então pegar o pulverizador, molhar as folhas dela inteira e deixar ela bem umidazinha. As folhas ficam muito mais verdes, com muito mais cara de saudável e dá, querendo ou não, um pouco mais de vida para elas, então isso deixa elas ali muito mais bonitas. E a segunda e última coisa muito importante, que você não pode esquecer de fazer com a sua ficus e com qualquer outra folha que seja dessa família de folhagens e de folhas grandes e robustas, é limpar as suas folhas. Gente, uma coisa que as pessoas não entendem é que a sujeira impede a iluminação direta na folha. Então, a minha folha tá dando todos os sinais que não tá recebendo direito à iluminação. Você limpa a sua folha direito? Depois de todas as coisas que a gente falou, você precisa ter a folha da sua planta bem limpinha. Pegar mesmo um pano e limpar ali por alguns momentos, porque mesmo que você não queira, poeira na folha da sua planta retarda a fotossíntese da sua planta. É isso mesmo, gente. Mantenha as folhas das suas plantas sempre limpas, que é para não correr o risco dela ficar sem iluminação. Mas o meu lugar é iluminado, mas as folhas também precisam estar bem limpas o tempo todo. E também porque é um ótimo momento para você ter com a sua planta, para você trocar energia com a sua planta, você querendo ou não, a planta é um ser vivo. Ela tem energia, você troca a energia com ela. Quando você tem esse momento com ela, você vai ter ali mais atenção, até pra ver ali se não tem uma cochonilha, alguma coisa que você consegue ver e poupar a sua planta de ter essas infecções, porque você tem esse tempinho com ela. Então ter planta, você querendo ou não, não é só comprar uma planta e socar lá no seu canto. Não é isso, você precisa ter um tempo, você precisa ter um momento ali com elas, pra dedicar pra elas, pra que elas cresçam sempre bonitas. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje falando sobre a nossa queridíssima Ficus lyrata, uma planta que você pode pôr dentro da sua casa. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Por favor, gente, me ajuda aí nessa. E é isso, até o próximo vídeo. Hoje a gente falou de ficus, mas deixa aí no comentário qual é a planta que você quer saber a fundo sobre ela, que a gente faz aqui pra vocês. Não esquece de seguir a gente no Instagram, @transplantastag e transplantaseptg. E é isso, vamos que vamos. E deixa seu like aí, tamo junto.